pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre soluções. Nós vamos falar de uma parte específica dentro dessa matéria, soluções, né? Que é a mistura de soluções de mesmo soluto, ok? Vamos só relembrar o que é uma solução, né? Solução é uma mistura homogênea. O que é uma mistura? Quando a gente pega duas ou mais substâncias e a gente une, a gente coloca elas no mesmo recipiente, né? No mesmo ambiente. E aí, quando a gente junta duas ou mais substâncias, a gente pode formar dois tipos de mistura. A mistura homogênea e a mistura heterogênea. A mistura homogênea é aquela em que a gente olha, né, e parece que a gente só tem uma coisa ali dentro, né? E essas misturas, elas também são chamadas de soluções, ok? Então aqui a gente tem o soluto, o solvente, pegamos duas substâncias diferentes, né? Colocamos no mesmo recipiente e formamos uma mistura homogênea, ou seja, uma solução, tá? O soluto é aquela substância que está geralmente em menor quantidade na mistura, e o solvente é geralmente o que está em maior quantidade. E, em geral, o solvente vai ser a água, tá? Que é o solvente universal que a gente usa nas questões, enfim, geralmente aparece a água como solvente, ok? Então, dentro das soluções, a gente vai ver uma parte específica que é a mistura de soluções de mesmo soluto, ok? Então, vamos ver como é que isso aqui se dá, ó. Mistura de soluções de mesmo soluto, tá? Então, vamos ver aqui o seguinte, ó, eu tenho uma solução 1, tá? Que é a vermelhinha, ela tem o volume 1, a concentração 1 e a massa 1, né? E eu vou misturar, eu vou juntar com a solução 2, essa aqui é a amarelinha, que tem um outro volume, uma outra concentração e uma outra massa. Quando eu colocar elas no mesmo recipiente, eu vou formar uma solução 3, né? A solução final. Ou seja, eu estou misturando soluções, só que essa solução vermelha e essa solução amarela, elas têm o mesmo soluto, ok? E aí, vamos ver o que acontece. Como a massa final aqui é igual à soma das massas, né? É igual à soma da massa 1 mais a soma da massa 2. E por que a massa final ela é a soma? Porque como eu estou tendo o mesmo soluto, né? Vamos supor que aqui seja sal, né? NaCl, cloreto de sódio. Aqui também é cloreto de sódio. Você concorda se eu juntar cloreto de sódio com cloreto de sódio, não vai haver reação química, né? Eu só vou ter um aumento da massa, né? Vamos supor que aqui eu tenho 5 gramas de cloreto de sódio. Aqui eu tenho 3 gramas de cloreto de sódio. Quando eu juntar esse 5 com esse 3, no final eu vou ter o quê? 8 gramas de cloreto de sódio, né? Então, a massa final aqui, ela vai ser a soma da massa da solução 1 mais a massa da solução 2, porque não houve reação química, ok? E aí, a gente pode aplicar a fórmula da diluição, né? Que é a concentração final vezes o volume final dessa solução aqui vai ser igual à concentração da solução 1 vezes o volume da concentração 1 mais a concentração 2 vezes o volume da concentração 2, ok? Então, a gente pode jogar direto nessa fórmula e aí a gente vai encontrar a incógnita, né? O que a gente está buscando, o volume final, a concentração final ou a massa final, tá? Vamos fazer um exercício aqui rapidinho para vocês entenderem e conseguirem visualizar melhor, ó. Um aluno utilizou 0,2 litros de solução, 24 gramas por litro de hidróxido de sódio e misturou a 1,3 litros de solução 2,08 gramas por litro do mesmo soluto. Então, ele vai fazer uma mistura, né, de uma solução de hidróxido de sódio, que tem essa concentração aqui, 20 gramas por litro, com uma outra solução do mesmo soluto, ou seja, uma outra solução também de hidróxido de sódio. A solução obtida é então diluída até o volume de 2,5 litros. Determine a concentração em gramas por litro da solução após a diluição. Vamos só relembrar aqui o que é diluir uma solução. É você pegar aquela solução e acrescentar a ela o solvente, né? Então, se a solução aqui, por exemplo, solvente é água, a gente vai colocar, o que seria diluir essa solução? Eu acrescentar mais água, né? E aí, consequentemente, o volume vai aumentar e a concentração vai diminuir, tá? Então, vamos ver como é que seria aqui, ó, na prática.
Então, eu tenho a solução 1, né, que é essa daqui, que eu tenho 0,2 litros. Então, eu vou pegar dessa quantidade aqui, da solução 1, eu vou pegar 0,2 litros dela, e a concentração dela é 24 gramas por litro. E vou misturar, ou seja, vou juntar com a solução 2. A solução 2 eu vou pegar 1,3 litros e essa solução tem uma concentração de 2,08 gramas por litro. Né? E aí eu vou misturar as duas, vou juntar e aí vai ter aqui a minha solução final, que ele quer saber qual vai ser a concentração dessa solução final. Ok? Então vamos ver, ó, o volume 1 aqui é 0,2, a concentração 1 aqui é 24 gramas por litro. Na solução 2, o volume 2 é 1,3 litros e a concentração é 2,08 gramas por litro. Né? O volume final vai ser 2,5, porque ele já está dando para a gente. Ele fala que a gente vai juntar aqui e depois vai diluir. Então, o volume vai ser 2,5, tá? E ele quer saber a concentração aqui. Então, vamos jogar direto na fórmula. CVFV é igual a C1V1 mais C2V2. Todas essas informações a gente tem na questão. A gente só não tem justamente o que a gente quer saber, que é a concentração final. Então, é só jogar isso tudo na fórmula e fazer as contas, né, a matemática, para você encontrar o valor do que ele está pedindo. Né? Então, aqui, a concentração final vezes o volume final, que é 2,5, vai ser igual a concentração 1, que é 24, vezes 0,2, que é o volume 1, mais a concentração 2, que é 2,08, vezes o volume 2, que é 1,3 litros. Fazendo a conta aqui, matemática, né? A gente vai encontrar esses valores, né? E, por fim, a gente vai ter que a concentração final é isso daqui dividido por isso. A gente vai ter que é aproximadamente 3 gramas por litro, né? Então, quando eu pego essa solução 1, né, com esses parâmetros, junto com a solução 2 com esses parâmetros, e diluo a solução até 2,5 litros, ou seja, acrescento o solvente até atingir esse volume de 2,5 litros, qual vai ser a concentração dessa solução final? Vai ser 3 gramas por litro, ok? Para essa mesma questão, nós temos uma outra maneira de resolver, tá? Vamos ver aqui como é que seria essa outra maneira. Então, a mesma situação anterior, tá? Solução 1, vou juntar com a solução 2 para formar uma solução final. E eu vou querer saber a concentração dessa solução final aqui, né? Só que a gente vai fazer de uma outra maneira, tá? Vamos ver como é que a gente poderia fazer. Aqui tá os valores, né, da questão. Aqui tá os valores do volume da concentração, da solução 2, da solução 1, né? E aí, qual vai ser a massa aqui da solução 1? Né? A massa vai ser igual a C1 vezes V1. Por quê? Aí, se a gente pegar a concentração, o que é a concentração comum? Né? Esse C aqui, maiúsculo. É a massa sobre o volume. Então, se a gente rearranjar aqui, colocar a massa em evidência, a gente fica com C vezes V. E aí, substituindo os valores aqui, a gente vai achar a massa 1, que é 4,8 gramas. A gente vai fazer a mesma coisa para a solução 2. Né? Aqui já vai jogar na fórmula direto, a massa vai ser igual a concentração vezes o volume, que vai ser igual a 2,704 gramas. Tá? Então, nessa solução 1, eu tenho 4,8 gramas do soluto, que era quem? Que era o hidróxido de sódio. E aí, nessa solução 2, eu tenho 2,704 gramas do mesmo soluto, que é o hidróxido de sódio. Eu vou juntar esses dois. Então, como a gente já viu, a massa final aqui vai ser a soma dessas massas, né? Porque eu estou pegando hidróxido de sódio, uma quantidade aqui na solução 1, e estou juntando com o mesmo hidróxido de sódio na solução 2. Então, a massa da solução final vai ser a soma dessas massas, né? O volume aqui é 2,5, como a gente já viu. E aí, a massa final aqui, como a gente já falou, vai ser a soma dessas duas massas, tá? Isso só acontece porque a gente está trabalhando com mistura de soluções de mesmo soluto, tá? E aí não ocorre reação química. Se por um acaso a gente estivesse misturando soluções com solutos diferentes, pode ser que ocorra reação química. E aí, se ocorrer reação química, a gente tem que fazer de outra maneira, ok? Então, aqui, ó, a massa final vai ser 7,504 gramas, tá? E aí, a gente vai jogar agora direto na fórmula da solução final, né? A gente vai, concentração final vezes o volume final vai ser igual a massa final,
né? A gente não fez isso daqui, ó. A massa 1 não foi igual a C1 vezes V1? A massa 2 não foi igual a C2 vezes V2? Então, a massa da concentração final aqui, ó, o ICMF, vai ser a concentração final vezes o volume final. Como a gente quer saber a concentração, a massa e o volume a gente tem, é só jogar na fórmula que a gente vai encontrar esses valores, né? Então, a concentração final vezes o volume, que é 2,5, é igual à massa final que a gente acabou de encontrar, 7,504, tá? Fazendo a conta, vai dar o mesmo valor do método anterior, né? Porque é a mesma questão, a gente só está fazendo de uma maneira diferente, né? Concentração final vai ser 3,0, né? 3 gramas por litro, ok? Como eu falei, essa é uma parte dentro do assunto, né? Soluções, né? Então, a mistura de soluções de mesmo soluto. Numa próxima aula, a gente vai trabalhar com mistura de soluções de solutos diferentes, tá? Mas que não ocorre reação química. E numa terceira aula, a gente vai falar, resumidamente, assim, bem rapidinho também, indo direto ao ponto, sobre mistura de soluções de solutos diferentes, só que ocorrendo reações químicas, tá? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente responde, tá? E pode adicionar a gente no canal do Telegram, no nosso grupo do Telegram também, que a gente está sempre postando as videoaulas lá, né? Lista de exercício com gabarito, questões de vestibular, enfim, para que você possa avançar e conseguir entender a química de uma maneira mais clara, rápida e efetiva. Tá bom? Obrigada, pessoal. Até a próxima.